Olá, queridos, boa noite. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Hoje é uma terça-feira, dia 18/10/2022. Agora são 20 horas e 1 minuto. E nós estamos aqui na Escola do Alicerce Bíblico. Se você, porventura, chegou até nós pelo canal do YouTube, saiba que nós somos uma igreja evangélica. Meu nome é Hélio Pilvezan Filho, sou pastor desta igreja. E nós nos reunimos periodicamente, somente pela internet. Então, nosso convidado, você pode entrar lá no nosso canal www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá na nossa página você tem os nossos horários de culto e você tem também um botãozinho aqui em cima, do lado direito, na parte de cima, você vai ter um botãozinho ao vivo. Você clica lá e você vai cair nesta sala aqui. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligada nos momentos do culto. E você pode também fazer perguntas para a gente através do canal faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Fique à vontade de fazer perguntas que a gente sempre vai ter muito prazer de responder, né? Nós temos cultos em que nós estudamos a palavra de Deus profundamente. E hoje, nessa escola que a gente está fazendo aqui, nós temos o objetivo de trazer para você argumentos para a sua fé cristã. Se você crê em Jesus Cristo e tem alguma dúvida de como defender a sua fé, de argumentar a respeito da sua fé, então você está no lugar certo para isso. E hoje nós vamos estudar Sacrifício e Expiação, parte 3. Eu já fiz 2 estudos, você pode procurar aí no canal e assistir os 2 estudos anteriores. Às vezes a gente é um pouco repetitivo, justamente porque a gente não sabe se a pessoa chegou, está assistindo pela primeira vez, então a gente acaba sendo um pouco repetitivo, né? E todos os nossos cultos são gravados, tá? E você pode encontrar nesse canal do YouTube, que é a Igreja de Interlagos. Bom, temos também o Instagram e temos também um Facebook. Você pode nos procurar lá como Igreja de Interlagos. Todos os nomes são iguais, tá bom? Muito bem. Nós vamos falar sobre sacrifício e expiação. Se você não sabe o que significa expiação, assista os outros 2 vídeos que lá eu explico direitinho. E aí você vai entender. E eu preciso dar continuidade aos nossos estudos. Saiba que a nossa visão do Evangelho, a nossa visão a respeito das coisas de Deus, é uma visão bastante bíblica. Ou seja, nós nos baseamos inteiramente na palavra de Deus. Nesse livro maravilhoso aqui, ó. Eu vou te mostrar. Tá ok? Ó, a Bíblia Sagrada. E nós usamos esta versão aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ok? Almeida Corrigida Fiel. É a Bíblia que nós utilizamos aqui, tá bom? Deixa eu só explicar uma coisa. No Velho Testamento, quando a gente for usar o Velho Testamento, a gente só tem que tomar um certo cuidado com a palavra Senhor, que está lá no Velho Testamento. A palavra Senhor no Velho Testamento, né, ela às vezes, ou ela vem escrita de maneira, tem um nome para isso, né, mas todas as letrinhas da palavra Senhor vêm em maiúsculo. Eu vou procurar aqui uma para você ver, né, eu vou pegar minha Bíblia eletrônica aqui e vou te mostrar. Espera só um minutinho. Só um segundinho. E conectar. Aqui. Então vou dar um exemplo aqui para vocês no Velho Testamento, no Gênesis capítulo 2. Então ele fala assim, ó: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor... Tá vendo que a palavra Senhor tá todinha em maiúscula? Até um nome, esse estilo de escrita aqui, eu acho... Teria que dar uma olhadinha aqui. Mas é importante você, meu querido, que você está chegando aqui agora, né, nessa igreja,
é importante que você saiba que quando a palavra Senhor está escrita desta maneira, né, significa que no hebraico esta palavra Senhor, ela é o tetragrama, que é o IHWH, né, o famoso Yahvé ou Jeová. Então, esta palavra Senhor está escrito no hebraico, está escrito Jeová deuses, né? A palavra Deus aqui no Velho Testamento, ela é muito usada para Elohim. Elohim significa deuses, tá? Ou entidades divinas, mas é no plural. Não sei se você vai conseguir enxergar, né? Mas, olha, eu vou colocar aqui na versão que tem o famoso Strongs, né? Você já ouviu falar do Strongs? O Strongs é o dicionário, aquele famoso dicionário em que aparece um número, né? E esse número, ele é uma referência num dicionário chamado Strongs. Então, a palavra Senhor é o H3068. Talvez você não vá conseguir enxergar, mas quando eu posiciono o cursor aqui nesse H3068, ele vai trazer um quadrinho para mim, aonde está escrito o tetragrama, que é Ieroval, ou Jeová, ou Yahvé. Não se sabe direito como se pronuncia. E a palavra Deus, que é 430, é Elohim, Elohim. A palavra Elohim, no hebraico, ela é plural. Essa terminação IM, Elohim, né, que é o YM ou EEM, significa igual o nosso S. Sabe o S, quando você quer falar homem, homens. Então, o Elohim, dentro, o YM ou EM, dentro do hebraico, significa plural. Tá? Então, quando ele fala Elo ou Eloá, é Deus. E Elohim é deuses, é plural de Eloá ou Elo. É difícil para a gente falar isso porque a teologia não aceita isso. Embora ela saiba disso, mas a teologia tradicional, ela distorce essa palavra. Então, toda vez que a gente for falar Senhor Deus lá no Velho Testamento, nós vamos falar Jeová deuses, né? Yahvé Elohim. Tá bom? Então, precisa tomar um certo cuidado com isso, e a gente vai, ao longo do tempo, explicando essas coisas para vocês. Tá? Esse fato tem uma importância muito grande para a gente. Né? Essa tradução tem uma importância muito grande. Já no Novo Testamento, isso não acontece. Por quê? Porque está em grego. O grego é diferente do hebraico, né? O grego, ele tem muitas e muitas nuances, principalmente o grego bíblico. É uma língua muito difícil, cheia de nuances. Né? Eu não estudo grego, e muito pouquinho é de hebraico, mas o grego é uma língua muito rica, e ela não faz essa distinção, tá? De Jeová e Elohim. Lá no Novo Testamento, muitas vezes, Jesus, ele ao invés de chamar Deus de Deus, ele chama de Pai. Né? Pai, ok? Por quê? Porque Jesus quer fazer essa distinção. Então, quando Jesus se refere a Deus, ele se refere ao Pai. Né? Vosso Pai que está nos céus. Né? Ele fala assim, sempre desse jeito. Por que Jesus utiliza esta argumentação de Pai? Justamente para diferenciar daquele Jeová do Velho Testamento. Jeová Elohim. Né? Jesus tem um comportamento muito
muito específico com relação ao uso da palavra Deus, tá certo? E a gente se preocupa com isso, ou seja, Jesus não fez isso à toa. Jesus ele não usou esse artifício de linguagem à toa. Tem um motivo, e o motivo é que o Pai de Jesus, que é o Deus ao qual ele se referencia, que é o Pai dele, faz as coisas que Jesus faz, né? Ou seja, tudo o que Jesus faz é o que o Pai faz. Ou seja, então existe uma relação muito forte entre aquilo que Jesus faz e o que o Pai faz. Percebe? Então, pode não parecer para você que está chegando agora aqui, pode não parecer, mas isso é um fato importantíssimo para a fé cristã. A fé genuína, a fé cristã genuína. Quando Jesus se refere a Deus por Pai, ele está fazendo uma diferença entre Jeová, que é o Pai dos judeus, e o Pai dele, que é outro Pai. Percebe? Nossa, pastor, você está falando que são deuses diferentes. Exatamente, são deuses diferentes. Por causa das obras. O próprio Jesus fala, você conhece a árvore pelos seus frutos. Os frutos do Pai são frutos de amor. Jesus falou assim, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, tudo o que nós conhecemos de Jesus são os frutos da videira, que é lavrada pelo Pai de Jesus. Ele fala, o meu pai é o agricultor. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Isso é importante, viu? Às vezes a gente pensa que é um detalhe simples, mas quando a gente começa a estudar a palavra, a gente estuda a palavra e aí alguns detalhes vão passando, né? Então, deixa eu tirar aqui e colocar na CF de novo. Olha lá, eu sou a videira verdadeira e o meu pai, ele não está falando do Jeová, ele está falando do Pai de Cristo, o Pai dele. Ele não está falando meu Deus, ele está falando meu Pai, é o lavrador. Percebe? Isso aqui é uma sutileza de linguagem muito importante. Por que Jesus não está falando aqui o meu Deus ou Jeová é o lavrador? Ele está falando justamente porque ele não quer colar a imagem do Pai do Velho Testamento com a imagem do Pai dele. O Pai dele, você fala assim, mas como é que a gente sabe quais são as obras do Pai de Jesus Cristo? Aqui no capítulo 14, ele mesmo fala. Jesus mesmo fala aqui, acho que no verso 7. Aqui, ó, que ele fala assim, não crês tu que estou no Pai, não é Deus. Ele não está usando a palavra Deus aqui. Deus, ele está usando a palavra Pai justamente porque ele quer fazer essa diferenciação. E que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, tudo o que Jesus faz, todas as obras da mão de Cristo são feitas igualmente pelo Pai de Jesus Cristo. Olha lá, crede que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as obras que Jesus faz são as obras que o Pai faz. É diferente, meu querido irmãozinho. Jesus chama o Pai dos judeus. Segura essa daí. De inimigo. Eu vou mostrar isso para você. Adversário. Vamos lá de novo. Aqui, ó. Jesus batendo boca com os judeus. Depois você lê o 8 inteiro,
você vai perceber que nesse momento aqui, Jesus está debatendo, batendo boca, né, no bom sentido, debatendo com os judeus. Vós tendes por pai ao diabo. Ele está chamando o pai dos judeus de diabo. Diabo, em grego, significa adversário. Você está entendendo? Não é aquele diabinho de chifre, assim, não, com rabinho, não sei o quê, não. Vós tendes por pai o adversário, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, ele está chamando o pai dos judeus, que é quem? Jeová Elohim. Ele está chamando de homicida. Não se firmou na verdade, não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus não está falando ali em poesia. Jesus não está fazendo uma poesia. Ele não está falando por metáforas. Não. Ele está olhando nos olhos dos judeus e falando: o pai de vocês é o diabo. Mas o diabo no sentido de adversário. O pai de vocês é o adversário. Adversário de quem? Do pai de Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando isso. Bom, muito bem. Dada essa introdução para você, é muito importante a gente entender o porquê que Jesus... Por que que Jesus foi sacrificado? Não é? Jesus foi sacrificado, tanto é que a gente está falando de sacrifício e expiação. Quando a gente fala de expiação com X, nós estamos falando de pagamento. Tá? Nós estamos falando de pagamento. A expiação, ela tem o cunho de substituição daquele que sofrerá a pena por alguma coisa. Então, vou dar um exemplo. O que na realidade é pagamento? Por exemplo, eu compro, vamos supor, um carro. Eu chego lá na loja e compro um carro. Dou lá, sei lá, 30 mil reais num carro. Aquele dinheiro que eu estou dando está por pagamento, por expiação da dívida. Percebe? Eu compro o carro, no momento que eu compro, eu contraio uma dívida, um débito. E eu preciso dar conta deste débito. Eu preciso expiar este débito. Eu expio com um pagamento. Percebeu? Esse é o sentido da palavra expiar. Então, Jesus, ele sacrificou-se para expiar alguma coisa, alguma dívida que nós temos. É esse o problema. É entender o porquê que Jesus teve que fazer isso. Essa é a grande questão. Esse é o grande, vamos dizer, X, a incógnita aqui. Por isso que quando eu digo para você que você precisa entender bem essa história, porque senão você vai viver um cristianismo só de poesia, só de metáforas. E a Bíblia não é só metáfora, percebe? Parábolas. Não, a Bíblia é efetiva. Tem um porquê que Jesus foi lá na cruz. Ele foi lá na cruz para pagar os meus pecados. Sim, mas e antes disso, como é que eu contraio os meus pecados? E o que são os meus pecados? Essa é a questão que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Não é muita coisa, não, é um pouquinho. E por que Jesus teve que fazer isso? Por que ele teve que morrer para que os meus pecados... Quem é que disse que eu tenho uma conta para pagar? Quem é que diz que eu tenho pecados a pagar?
O pensamento ocidental, o pensamento ocidental hoje, ele está extremamente, diria assim, contaminado pelas ideias católicas de um catolicismo de 1.800 anos de vida. Então, se eu olhar para alguma coisa, pronto, eu já cometi um pecado. Se eu tiver ódio no meu coração, eu estou em pecado. Não é isso. Não é esse o problema. O problema é outro, meu querido. Que é o que a gente vai discutir ao longo desses estudos que eu estou fazendo com vocês. Muito bem. Jesus subiu na cruz para que eu fosse perdoado de uma dívida. Então, nós vamos começar por esse ponto. Então, temos uma dívida para pagar. Alguém nos imputa essa dívida, alguém nos manda essa conta e diz que eu sou o dono dessa conta. Essa é a questão. Então, vamos às origens disso daí. Primeiro, eu tenho que entender, sim, eu tenho uma conta para pagar. Por quê? Porque alguma coisa jogou em cima de mim essa conta. Tá certo? E é aí que você tem que entender. Tá bom? Vou aqui falar um pouquinho. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de quem contraiu essa conta, de quem tem que pagar essa conta, como é que é esse negócio, percebe? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso daí. Eu quero falar primeiro da eficácia do sacrifício de Cristo. Cristo, ele é eficaz. Quando ele sobe na cruz e promove um pagamento eficaz. Ou seja, tudo o que eu tinha de conta para pagar, no sentido espiritual da palavra, fica pregado na cruz com Cristo. Está lá, pregadinho com Cristo na cruz. Tá certo? Alguém falou que eu tenho essa conta. Então eu vou te contar como é que isso acontece. Lá no Velho Testamento, mais precisamente em Êxodo, começa no Êxodo, depois vai lá para Levítico, Números e Deuteronômio, você vai perceber que o Deus do Velho Testamento, aquele Jeová Elohim, aquele Deus, instituiu uma lei para que as pessoas fossem, vamos dizer assim, seguidoras daquela lei, para que elas pudessem ter contato com Deus. Então, lá no Êxodo 20, você vai perceber assim, ele vai falar, não matarás, não roubarás, dirás falsos testemunhos, tudo aquilo que você já sabe. Está definido lá. E mais, tem um determinado momento que ele fala que quem não cumprir essa lei merece a morte. Merece a morte. Porque a Bíblia fala assim, que toda alma que pecar, esta morrerá. Então, a lei, ela estampa o meu pecado. A lei de Moisés. Mas quem disse que eu estou sob a jurisdição da lei de Moisés? Quem disse? Quem disse que eu estou sob a jurisdição de Moisés? Não, eu posso não me sentir dentro da jurisdição de Moisés. E aí? Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a morte, ela foi criada por causa da desobediência. Eu falei isso nos vídeos anteriores. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso, acho que 17, né? Vou mostrar aqui para você de novo, tá? Vou mostrar aqui de novo para você. Talvez você tenha chegado agora, né? Mas eu vou te mostrar. Lá em Êxodo, capítulo 2, eu acho que é verso 17. Não. Eu pus Êxodo, é Gênesis. Gênesis 2. Então vamos lá. No 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, se Adão não tivesse comido, eu não teria morrido, estaria vivo até hoje. O que eu posso concluir? Que a morte foi criada por causa da desobediência.
Este Deus, dizendo, de toda árvore comerás no jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem dela não comerás, ele deu uma lei. Ele provocou sobre a humanidade, ele propôs, não propôs, ele impôs sobre a humanidade a morte daqueles que desobedecem. Então, o pecado é a desobediência. Percebe? O pecado é a desobediência. Quando o homem desobedece a Deus, ele passa a ter o direito, ele passa a receber a sentença de morte. Olha até aqui, morrerás. Até esse momento a morte não existia, mas por causa da desobediência, então a morte foi criada aqui. Todo homem que desobedece a Deus morre. Por isso todo mundo morre. Porque todos nós desobedecemos a Deus. Entendeu agora? Se eu não desobedecesse a Deus, eu não morreria. É exatamente o que Jesus faz. Aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa jurisdição foi dada à humanidade, não é a sua crença. Não é o que você acredita ou deixa de acreditar. É para a humanidade. A humanidade recebeu a sentença de morte por causa da desobediência. Aí esse mesmo Jeová, esse mesmo Deus, chega lá em Moisés, lá no monte Sinai, naquele monte onde Moisés recebe as tábuas da lei, etc, etc. Então, lá naquele momento, Deus estabelece a lei que tem jurisdição para todos os homens, para toda a humanidade. E cada um que desobedecesse a esta lei seria digno de maldições. Qualquer um é digno de maldições. Está lá em Levítico 28, 27. Está lá as maldições. A morte, a desgraça. Então, esta lei foi criada para a morte e não para a vida. E aí, eu vou ter que falar algumas outras coisas importantes aqui. Esta lei, ela tem poder sobre toda a humanidade. Então, todos os homens deveriam cumprir esta lei, mas não cumprem. Ora, se todos os homens não cumprem, então eles morrem. Por isso que a gente envelhece e morre, né? Ah, pastor, mas uma criancinha pequenininha que nunca pensou em nada, nunca viu nada, tal. É uma herança. É uma sentença de morte para a humanidade. Percebe? Essa é a questão. Agora, como é que a gente sai desse... Como é que a gente sai dessa sentença de morte? Nós estamos num corredor da morte. É exatamente isso. Agora, como é que eu saio desse corredor da morte? Né? Bom, eu consigo sair do corredor da morte através... primeiro eu quero passar um raciocínio para vocês. Para que você possa sair do corredor da morte, você precisa provar que não tem culpa. Esse é a primeira coisa que a gente precisa. O Hélio precisa provar que ele não tem culpa para ele poder sair do corredor da morte. Eu preciso, de alguma maneira, levar ou entrar na presença de Jeová e falar: Jeová, eu não tenho culpa, eu não posso morrer. É assim. Segunda, é você fazer com que esta lei criada por Jeová seja executada em cima de um inocente. Quando uma lei ela é executada em cima de uma pessoa que é inocente em relação àquela lei, a lei perde o seu valor. Dentro do ambiente espiritual é assim. Percebe? É exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi executado segundo a lei de Moisés. Porém,
sem ter transgredido a lei de Moisés. Ora, se eu sou executado sem ter transgredido a lei de Moisés perde o seu valor. Essa é a questão. Então, poderia dizer que a lei do Velho Testamento perdeu a sua força. Ela se torna inútil. Agora, quem é que definiu esta lei? Esta lei, ela foi definida por Jeová. Porém, existe um sacerdócio chamado sacerdócio levítico, que é o sacerdócio da tribo de Levi, que ela tem por objetivo levar diante deste Deus Jeová sacrifícios de expiação, sacrifícios para que este Jeová não execute a sua ira. E aí é que entra a história do tal do Melquisedeque, você já deve ter ouvido falar. Quem é Melquisedeque? Esse é um capítulo à parte. Eu tenho a minha compreensão sobre Melquisedeque, eu vou passar brevemente aqui para você a respeito deste tal Melquisedeque. Bom, quem é Melquisedeque? Né? Se a gente for ler lá em Hebreus, a gente vai ver que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu só achar que o versículo está em Hebreus. Eu já falo aqui para vocês. Né? Acho que é no capítulo 9, né? Ele fala... Só um segundo. Não, é 7, né? Hebreus 7. É isso aí. Hebreus capítulo 7. Né? Eu vou ler aqui o 7, capítulo 1 para você, só para você entender mais ou menos o que significa esse tal de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Aí, quando você está lendo Hebreus, lá pelas tantas, entra essa história de Melquisedeque. Capítulo 6, né, que ele fala assim, no 6:20, o último versículo lá do capítulo 6, ele fala assim, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então está aqui, a palavra Melquisedeque aparece aqui. Quem é esse sujeito? Tá? Esse Melquisedeque, existe uma ordem. É mais ou menos, o que significa ordem? Ordem é mais ou menos aquela história, sabe, a ordem dos jesuítas. Dentro da religião do catolicismo, existe uma ordem, como se fosse uma sociedade. A sociedade dos jesuítas, aqueles que seguem a doutrina jesuítica. Então a gente chama isso de ordem, tá certo? E existe uma ordem, um ordenamento legal feita por Melquisedeque. Agora, quem é esse Melquisedeque? Porque capítulo 1, Hebreus 7:1, este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava à matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí ele fala, sem pai nem mãe, sem genealogia, ou seja, o sujeito surgiu do nada, não tendo princípio de dias nem fim de dias, ou seja, ninguém sabe onde começou e onde terminou a vida desse Melquisedeque, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ok? Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu dízimos e despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo,
isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então tá aí. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, Melquisedeque é maior do que Abraão. Muito bem. Vamos parar por aqui. Então, Melquisedeque entra nessa história. Então, nós precisamos de algumas interpretações. Primeiro, vamos voltar. Vou precisar do texto aqui. Vamos voltar. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, ele fala que Melquisedeque é rei de Salém. A palavra Salém significa paz. Tá certo? Abraão também deu o dízimo de tudo e, primeiramente, por interpretação, rei de justiça. Ou seja, Melquisedeque é rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, olha o perigo desse texto, de nós acharmos que Melquisedeque é o próprio Jesus Cristo. É esse o risco que a gente tem. Percebe? Mas não é o próprio Jesus Cristo. Por que que não é? Porque aqui no capítulo 6, ele fala, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus vem depois de Melquisedeque. Na ordem, tá certo? Não estou falando na ordem de importância, estou falando na ordem do Melquisedeque. Então, Melquisedeque, dentro da religião judaica, é maior do que todos. E Jesus é feito sacerdote segundo esta ordem, a ordem de Melquisedeque. Bom, vamos a algumas interpretações agora que você precisa entender. Primeiro, a palavra Salém vem do hebraico paz. Tá? Se não me engano, a palavra Jerusalém significa lugar de paz, alguma coisa assim. A palavra Jerusalém tem a palavra Salém. Então, Melquisedeque é rei de paz, que ele mesmo fala aqui, ó, que é rei de paz e rei de justiça. Olha, eu sou pai de 2 advogados, né? O Daniel e a Raquel são advogados, meus filhos. Né? E a gente acaba, né, sei lá, falando um pouco de direito, de justiça e tudo mais aqui em casa. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Primeiro, se Melquisedeque é rei de paz, então a lei, nós precisamos entender que o objetivo da lei é promover a paz. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não posso simplesmente atravessar o farol vermelho do jeito que eu quiser. Porque se eu atravessar o farol vermelho, eu vou estar pondo em risco a vida das pessoas. Então eu tiro a paz das pessoas. Então a lei do farol, de eu parar no farol vermelho, traz paz. Por quê? Porque eu fico lá parado, eu sei que ninguém vai atravessar. Percebe? Se tiver verde, eu sei que do outro lado está vermelho e ninguém vai atravessar, eu não vou correr o risco. Eu estou dando um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, eu sei que aqui no Brasil, se eu matar uma pessoa, eu vou preso, eu vou para cadeia, então não vou matar. Percebe? Antes dos meus valores, a lei. A lei fala assim, se o Hélio matar, ele vai para cadeia. Lá nos Estados Unidos, se o Hélio mata, ele pode ir até para cadeira elétrica ou pena de morte, etc. Percebe? É mais ou menos assim. Então, o objetivo da lei é fazer o quê? Trazer um certo incômodo às pessoas para que elas não façam o que elas queiram. Né? Então, rei de paz é o cara que dá a lei. Rei de justiça é o cara que detém o poder da lei. Por isso que ele fala aqui, ó, né, que ele fala aqui em Hebreus 7. Eu fechei, espera só um minutinho. Hebreus
capítulo 7 aqui, ele fala assim, que Melquisedeque é rei de justiça, é o dono da lei. E que Melquisedeque é rei de paz, que é dono da paz, o cara que faz a paz. Então, o cara que detém o poder da justiça é o cara que evita que as coisas erradas aconteçam. Portanto, ele põe em paz todo mundo. Entendeu o meu raciocínio? É esse o raciocínio que a gente tem que ter quando a gente observa o movimento de Melquisedeque dentro da Bíblia. Melquisedeque é o rei de justiça, é o cara que deu a lei. Ou seja, Melquisedeque é o próprio Jeová. Ah, pastor, mas não tem nenhum lugar na Bíblia. Não, não tem, é verdade. Isso é interpretação minha. Eu estou fazendo essa interpretação em cima desse texto que eu acabei de ler. Agora, você tem todo o direito de discordar de mim, não tem problema nenhum com isso. Mas é a minha visão. Minha visão é essa. Então, quando Jesus ele é feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que este Jesus é o sujeito ao qual ele vai ter autoridade sobre a lei. O que um sacerdote de uma religião faz? Ele tem o poder de propagar a sua religião. É essa a história do sumo sacerdote. Ou o sumo sacerdote é aquele que conhece tão bem a lei que ele é capaz de observar se está ou se não está fugindo da lei. Então, a palavra sumo sacerdote, ela tem várias interpretações. E vamos colocar todas essas em cima de Jesus. Então, quando Jesus é feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o que acontece? Esse Jesus, ele tem o conhecimento da lei, ele tem o poder de julgar sobre a lei. E assim vai. Aí, o que acontece? Se Jesus, ele está nesta condição de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quando Jesus vai para a cruz, ele vai para a cruz nestas condições. Ora, que interessante. Se a gente for olhar essa palavra, se a gente for dar uma olhadinha na história das religiões, a gente pode encontrar pessoas ou personagens muito parecidos com esse Melquisedeque em outras religiões. A gente fez essa pesquisa, né? Então, eu pus até assim, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Esta ordem, a de Melquisedeque, foi estabelecida pelo Deus Altíssimo. Não se sabe quando e nem por quê. Então, isso é um fato. O que sabemos é que esta ordem põe na legalidade a obra de Cristo, desfazendo a obra de Jeová, que é o que eu tinha acabado de falar. Ora, se Jesus vai para a cruz sem nenhum pecado, então Jesus desfaz a ordem. Ele é acima desta ordem, porque esta ordem falhou. Então, a lei falhou com Jesus. Sobre Melquisedeque se sabe muito pouco. Era rei de Salém, que significa rei de paz. Salém seria uma cidade anterior onde é hoje Jerusalém. Algumas culturas em outras religiões que estavam ali na região da Etiópia, Índia, Himalaia, referiam-se a um rei do mundo. Este rei do mundo tem alguma coisa semelhante à história de Melquisedeque. Mas certo é que Jesus Cristo teve que ser ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. O que nos faz pensar que a jurisdição de Jeová foi definida segundo esta ordem. E Jesus precisou, seguindo esta ordem, ser sacrificado, para que toda a lei
e esta ordem fossem desfeitas e devolvidas ao Pai de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus se entregou por causa disso. Veja, essa é uma interpretação pessoal aqui da nossa igreja. Não está escrito isso. É um jeito que nós pensamos, é um jeito que o pastor dessa igreja pensa. Tá certo? Deixa bem claro isso, porque senão vão falar que a gente é... Não, é o meu jeito de pensar. Eu tirei essas conclusões porque, né, já que na Bíblia não se sabe muita coisa sobre Melquisedeque, então eu peguei esses fragmentos e pude concluir isso que eu acabei de expor para vocês. Então, quando Jesus sobe na cruz, né, injustamente, né, porque a morte de Jesus ela não foi uma morte simples. Né? A morte de Cristo foi uma morte complicada, a morte de cruz, que é uma desonra. Ninguém morre de cruz. Lá naquela época, ninguém morria de cruz. Só morria de cruz aqueles que eram desonrosos. Então, sob a morte de Cristo, não foi simplesmente uma morte. Foi uma morte de cruz, que é uma morte desonrosa. É uma morte vergonhosa. Então, quando a gente fala da dor que Jesus sentiu naquele lugar, naquele momento, não foi só dor física. Dor física foi descomunal. Ele morre por causa da dor física. Né? A morte de Cristo acontece por causa das injúrias no sentido dos machucados que ele sofreu. Temos uma médica aqui presente, ela pode até falar. Pela física, é assim. Se você tem uma garrafa com água, e essa garrafa está tampadinha, você fura embaixo, a água não sai, o máximo que faz é pingar. Agora, se você abre em cima, a água escorre. Por quê? Porque entra pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica empurra para baixo. E aconteceu a mesma coisa com Jesus. Furou aqui, fizeram outros furos no corpo de Jesus e furou o pé lá embaixo. O sangue começou a sair, escorrendo, entrando ar no lugar. Percebe? E foi escorrendo e foi indo embora o sangue de Jesus. Então, a morte de cruz é uma morte terrível. Ela acontece em vários âmbitos. Ela acontece no âmbito físico, no âmbito moral e espiritual. Imagina, Jesus, moralmente, ele foi destruído. Além dele morrer de cruz, ele estava nu. Ele não estava com uma roupinha ali embaixo, não. Ele estava nu. Absolutamente sem nada. E isso é uma vergonha para o judeu descomunal. Culturalmente falando, isso é uma coisa horrorosa. É a pior coisa que existe. Então, ele foi moralmente destruído. Fisicamente destruído. Espiritualmente destruído. Ou seja, Jesus, queridos, sofreu um negócio inacreditável. Não foi dor só física, foi em todos os sentidos. Sem culpa. Percebe? Jesus recebeu a pior morte que existe sem a mínima culpa. Essa é a questão. Percebe? Então, Jesus teve que ser morto para que toda a lei, toda a ordem de Melquisedeque fosse desfeita, destituída. Então, a partir daquele momento que Jesus é levado para a cruz daquele jeito, a lei perde a sua eficácia. A gente chama isso de... A lei, nesse momento, ela foi inútil. Ela não foi útil, ela foi inútil. É inútil a lei. Para Cristo, ela é inútil. Paulo fala isso diversas vezes. A inutilidade da lei. Então, por causa
desta ordem, o sacrifício de Cristo é eficaz. Ele é fundamental. Simplesmente porque este sacrifício foi feito em cima de uma pessoa que, além de ser sacerdote da ordem de Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, esse sacrifício foi em cima de uma pessoa que não tinha cometido pecado. Né? Vocês estão entendendo a importância da obra de Cristo? Eu vou encerrar por aqui, porque eu tenho mais coisas para falar. Semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a lei, tá bom? E vou falar um pouquinho sobre o amor de Cristo, e a gente completa esse assunto. Mas eu queria dar essa noção para vocês de que o sacrifício de Cristo não é uma coisa simples. Ele não é um personagem de parede, de quadro de parede, de escultura. Não. Jesus Cristo não é isso, percebe? Quando a gente faz isso, quando a gente coloca Jesus, dá valor para uma escultura que nos remete à pessoa de Cristo, a gente está tirando o valor da obra dele. Por isso que a gente não adora. Eu, por exemplo, eu não gosto da figura da cruz. Tanto é que vocês podem ver em todos os meus... todas as vezes que eu faço aqueles thumbnails ou posts, eu nunca uso a figura da cruz. Eu não gosto. A cruz, ela é nojenta, ela é deplorável. Tudo bem, o cristianismo adotou a cruz como símbolo e tal. Não está errado. Não estou dizendo que está errado. É que eu, pastor Hélio, não gosto da figura da cruz. Por isso que eu não uso crucifixo, não gosto. É uma questão pessoal até, para dizer para vocês. Eu prefiro associar Jesus simplesmente a esta descrição, a essa ideia para vocês, de um personagem histórico que sofre uma injúria violenta por causa de uma lei que, naquele caso, se torna inútil. Paulo fala da inutilidade da lei. Né? Tá ok? Então, na próxima semana, eu vou continuar esse assunto com vocês. Tá certo? Hoje a parte 3. Semana que vem eu vou continuar esse mesmo estudo, mas eu vou dar o nome de parte 4. E aí eu vou falar um pouco mais sobre a lei e vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões a respeito da morte de Cristo. Se você, irmão, puder, leia Hebreus, leia todo o livro de Hebreus para a próxima semana, para que você possa... Pode ser que você não entenda muita coisa, mas pelo menos você vai tendo contato com o livro de Hebreus. É um livro muito interessante. Ele é escrito para judeus, tanto é que o nome é Hebreus, né? É para os judeus, para os hebreus. E aí a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre isso. Sugeriria também que se você tiver um tempinho, leia Deuteronômio. Tá? O livro de Deuteronômio. É um livro cansativo de ler, é um livro bem longo de se ler, mas é um livro importante para a gente poder entender esse assunto da lei. Tá bom? Então é isso. Fica em paz, meu querido. Deus te abençoe. Quero fazer uma pequena oração. Saiba que este momento é um momento de aprendizado, então se você tiver dúvidas, pode mandar as dúvidas lá. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas com certeza a gente vai dar uma atenção para você. Tá bom? Fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, ok? Fecha seus olhos, mesmo que você esteja vendo uma gravação, não tem problema, fecha os olhos. Jesus querido, obrigado pela tua obra, pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo teu momento em nosso favor. Obrigado, Senhor, abençoa aqueles que estão ouvindo e que vão ouvir esta mensagem. Peço, Senhor, que nos livre de todo o mal em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Só um segundinho para eu parar a gravação.